Então vamos falar das infecções das vias aéreas superiores, os famosos quadros gripais virais. Para começar, e pergunto para vocês, por que nossas crianças estão sempre muito resfriadas? Quanto menor, mais resfriado, principalmente depois do desmame, né, da saída do aleitamento materno, depois dos 6 meses, pelo menos um desmame parcial, muitas vezes o momento que a criança vai para a creche, e aí eu já começo a juntar uma série de fatores, exposição a antígenos novos, começam os quadros virais gripais de repetição. E isso é tão intenso que há números mostrando isso. Você tem ideia de quantos resfriados por ano tem uma criança com menos de 3 anos? De 6 a 7 por ano. Sendo que, se ela for alérgica, esse número sobe ainda mais, pelo menos no sentido de percepção, porque o quadro que duraria uma semana dura 2 semanas, muitas vezes um quadro se assoma ao outro, dando a sensação que a criança nunca deixou de ficar resfriada nas últimas semanas. E se ela for de creche, o número aumenta ainda mais. Aumenta em pelo menos 50%. Então, se eu tenho, numa criança com menos de 3 anos, 6 a 7 resfriados por ano, se ela é de creche, isso aumenta em pelo menos 50%. Chega aí a 11. Vamos arredondar para 12. Pelo menos um quadro gripal viral por mês. Se a criança é alérgica, aquele quadro que duraria uma semana dura 2, 3... a sensação para a família é que a criança está gripada o tempo inteiro. Eu, antes de ter filho, eu achava estranho, às vezes, perguntar numa consulta para a família: há quanto tempo seu filho está gripado, resfriado? A mãe falava: tem uns 2 meses. Eu estava esperando uma resposta de dias, né? Tem uns 3 dias, tem uns 4... Não, tem 2 meses. Como é que pode isso? Na verdade, não era só um quadro gripal isolado, eram muitos se encadeando um depois do outro. Depois que eu tive filho, meu filho mais novo, mais alérgico, eu às vezes parava assim e pensava: há quanto tempo o João está gripado? Cara, não sabia. Semanas. Como se fosse uma única gripe, um único quadro gripal viral. Aliás, há essa terminologia que eu tenho que fazer força mental para falar da maneira certa, né? A tendência é que eu chame tudo de gripe, mas não. O correto é gripe, é quando esse quadro gripal viral, essa infecção viral de vias aéreas superiores é provocada pelo influenza. É o agente etiológico da gripe. Vacina contra a gripe, vacina contra a influenza. Os outros são resfriados. Então, você pode chamar de resfriado as diversas infecções de vias aéreas superiores. Pode chamar de quadro viral gripal, mas a gripe especificamente seria para o influenza. Ele pegou esse nome para ele? E aí te pergunto, qual é o principal agente infeccioso associado ao resfriado comum? A resposta dessa pergunta também é uma resposta para a pergunta do por que as crianças pequenas têm tantos quadros gripais virais? Porque os agentes infecciosos são muitos. É rinovírus, coronavírus, vírus essencial respiratório, influenza, parainfluenza, adenovírus, enterovírus, metapneumovírus. É tanto vírus que é comum o quadro gripal viral. Muitos vírus, muitos sorotipos. Você faz imunidade contra um sorotipo, mas não faz contra o outro e por aí vai. Por isso, tantas infecções repetidas. E se eu for botar numa ordem de incidência, de frequência, ganha o rinovírus e logo depois o coronavírus. Mas não é o Covid-19 especificamente. Mas essa é uma das possíveis explicações para o fato do Covid-19 ter tido um comportamento tão diverso, tão diferente, tão distinto, quando eu comparo adultos com crianças pequenas. Foi uma doença muito mais de adultos, muito mais agressiva nos adultos do que nas crianças pequenas. E uma das teorias é que, como as crianças fazem muitas infecções por coronavírus, nessa fase inicial da vida, por outros sorotipos, obviamente, ela faz anticorpos que teriam uma reação cruzada e um grau de proteção contra o Covid-19.
é uma das teorias que pode explicar esse fenômeno.